Feriado de Natal registra alto número de acidentes. Quase 80 pessoas perderam a vida nas rodovias brasileiras. E você vai ver também. Uma em cada 3 brasileiras é vítima de violência, que acontece na maioria das vezes dentro de casa. Acessar a carteira de habilitação pelo celular. O documento digital vai estar disponível em todo o país. Depois do Natal, a correria agora é outra, para trocar os presentes que não deram certo. É bom saber quais são os seus direitos de consumidor. E na série especial sobre adoção, conheça a Busca Ativa, um serviço que tem ajudado crianças com algum tipo de deficiência a encontrar uma família. Estas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Muito boa tarde. O feriado do Natal nas estradas brasileiras terminou com um alto índice de acidentes. Foram quase 80 mortes. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal, que divulgou hoje o balanço. Nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Fernanda Porto, que tem as informações. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. O levantamento divulgado agora há pouco pela Polícia Rodoviária Federal mostra que em todo o país foram mais de 250 acidentes graves. Até agora, 79 mortes foram registradas nas rodovias de todo o país. A fiscalização durante esse período de festa de fim de ano também foi intensificada e, com isso, aumentou o número de registro de motoristas que foram flagrados cometendo alguma irregularidade. Até agora, 26 multas foram aplicadas por excesso de velocidade e por ultrapassagem local proibido, são mais de 3.500 multas. Somente na rodovia que liga Goiânia a Brasília, mais de 1.000 motoristas foram flagrados acima do limite de velocidade permitido na via. Cadu. Obrigado, Fernanda. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, deferiu medida cautelar para impedir a inscrição negativa do Estado de Santa Catarina em cadastros da inadimplência da União, por empréstimos firmados na década de 1980, sob garantia do Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Para a ministra, a medida inviabiliza a liberação de recursos para projetos relevantes, já contratados, e impede a negociação para prolongamento das dívidas com o BNDES. A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça condenou os sócios proprietários do Piauí Cap por dano moral coletivo. Eles vendiam cartelas de prêmios como se fossem títulos de capitalização. De acordo com a ação civil pública, as cartelas numéricas do Piauí Cap eram comercializadas para sorteios semanais de prêmios como se fossem títulos de capitalização. Mas o produto dava direito apenas à participação em sorteios, bingos e jogos semanais. Não havia efetiva capitalização dos recursos aplicados por quem comprava os títulos. Para o MPF, a prática induzia o consumidor ao erro, desrespeitava direitos básicos previstos no Código de Defesa do Consumidor e infringia a legislação que proíbe sorteios, bingos ou jogos. Além de suspender a emissão e comercialização de títulos de capitalização da Piauí Cap, a Justiça determinou também a proibição dos novos sorteios e das doações dos valores recebidos pela venda dos títulos. Ainda cabe recurso contra a decisão. Ter acesso aos dados da carteira de habilitação digital pelo celular já é uma realidade para motoristas do Distrito Federal e Goiás. Mas em até 2 meses, o documento digital deve estar disponível em todo o país. Felipe gostou da ideia de ter o documento de habilitação no próprio celular. Eu acho perfeito, é um avanço, inclusive tecnológico e prático para você poder nem precisar carregar o documento físico. Ele já pode solicitar a CNH digital. É que os motoristas do Distrito Federal já estão tendo acesso ao aplicativo. Hoje ele pode usar uma ou outra. Ele tem 2 possibilidades, a física e a digital. Mas se ele tiver só a digital, está valendo normalmente em todo o país. Todas as carteiras de habilitação emitidas desde março de 2017 podem ser acessadas digitalmente. Para isso, basta se cadastrar na página do Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, e baixar o aplicativo disponível para dispositivos Android e iOS. Por enquanto, a CNH digital só para Goiás e Distrito Federal, mas a previsão é que até fevereiro do ano que vem o documento esteja disponível em todo o país, para mais de 37 milhões de motoristas.
O documento digital substitui a habilitação física em caso de emergência. Quem é pego na fiscalização sem nenhum dos dois tipos de CNH comete infração de trânsito. Essa infração prevê 3 penalidades: não portar com documento de porte obrigatório. A penalidade administrativa de pontuação, são 3 pontos, uma multa leve. A penalidade pecuniária de R$ 88,00, mais a retenção do veículo. Lembrando que essa retenção ela tem que ser sanada no local da infração. Rodrigo já tem a CNH com o QR Code, o código de identificação que evita falsificações. Agora, pretende aderir também ao documento eletrônico. Às vezes não dá para a gente andar com documento, a gente esquece, ou deixa, ou perde, ou alguma coisa assim. Facilita muito a vida da gente, a questão do equipamento digital na mão. Em 2018, tem eleições gerais no Brasil. A participação de jovens de 16 e 17 anos está garantida, mesmo não sendo obrigatório o voto nessa faixa etária. Primeira vez nas urnas, tem gente que não abre mão de escolher os seus representantes. Para os jovens de 16 e 17 anos, o voto é facultativo. Isso quer dizer que podem escolher se vão ou não às urnas. A Justiça Eleitoral desenvolve algumas iniciativas para incentivá-los a participar da política, começando pelo exercício do voto. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? Bianca não perdeu tempo, ela faz questão de escolher quem vai representá-la. Sendo obrigatório ou não, eu queria votar para uma pessoa melhor. Assim, o que ele demonstrar, né, o que ele é capaz de fazer para a nossa cidade. Nas eleições municipais do ano passado, mais de 2.300.000 jovens pensaram como Bianca. Procuraram a Justiça Eleitoral para tirar o título e poder votar. Os eleitores de 16 e 17 anos representaram 1,60% do total do eleitorado apto a participar do pleito. O voto do jovem, assim como todo e qualquer voto, ele pode ser decisivo. A legislação eleitoral tem, inclusive, uma regra que estabelece a hipótese de empate. Muitas eleições são decididas por uma pequena quantidade de votos. Cada um dos votos, cada voto é fundamental para a apuração da vontade popular. Vale lembrar o seguinte: para votar, o jovem tem que ter no mínimo 16 anos no dia da eleição. Então, se no dia 7 de outubro de 2018 você estiver com essa idade, pode procurar ir ao cartório mais próximo com os documentos pessoais e comprovante de residência para tirar o título de eleitor e assim participar da festa da democracia. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. 1 em 3 brasileiras é vítima de violência, que acontece na maioria das vezes dentro de casa. Voltamos em instantes. As agências bancárias voltaram a funcionar normalmente hoje em todo o país. Na última semana do ano, o atendimento ao público vai até quinta, dia 28, já que na sexta as instituições financeiras estarão fechadas aos clientes, funcionando apenas para serviços internos. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, as contas de consumo, como de água, luz, telefone, de TV a cabo, bem como carnês que venceram durante o feriado, podem ser pagas normalmente nas agências. Em 2018, os bancos reabrem na terça-feira, dia 2 de janeiro. Crimes de ódio são ofensas praticadas contra um grupo de pessoas por diversas razões, como religião, raça e orientação sexual. Com a internet e as redes sociais, eles se multiplicaram nos últimos anos. Foi depois de uma ofensa sofrida em um hotel em Brasília que a Janaína decidiu se juntar a outras amigas e fazer um protesto contra a chamada gordofobia, o preconceito em relação a pessoas obesas. A maneira encontrada por elas para mostrar a indignação foi tirar esta foto em frente ao Congresso Nacional. Rapidamente a imagem se espalhou pelo mundo. Os comentários ofensivos se multiplicaram. Na mesma hora, um PM daqui de Brasília fez um relato no Facebook dizendo: vocês são a pior obra da humanidade, vocês tinham que morrer, vocês são um bando de gordas, baleias, e fez um relato imenso. Fui atrás, não dei nada. Essas ofensas sofridas pela Janaína e pelas amigas dela são consideradas crimes de ódio. Em geral, são cometidas contra grupos de pessoas por meio de atos preconceituosos. Elas também podem envolver situações de intolerância religiosa, racismo, homofobia, xenofobia e outros crimes previstos no Código Penal. Para o crime ser considerado de ódio, não é necessário que o ato preconceituoso seja cometido na presença da vítima.
Por redes sociais, por exemplo, a prática também é considerada criminosa. Esta, inclusive, é uma das grandes preocupações de especialistas, já que as ofensas na web se multiplicaram nos últimos anos, por darem ao agressor uma falsa sensação de impunidade. Essas pessoas confundem a liberdade de expressão com a autoridade de ofender, agredir a honra de outras pessoas. Então nós temos que lembrar que as nossas ações na internet são perfeitamente reguladas e todos os usuários que ultrapassam essa linha e eventualmente cometam um crime, poderão ser responsabilizados tanto na esfera criminal e até mesmo na esfera civil pelo pagamento de uma indenização por danos morais, por exemplo. Quando se sentir vítima de um crime de ódio no ambiente virtual, é fundamental que o internauta armazene as provas e denuncie a agressão. É muito importante que a partir do momento que a vítima identifica uma ofensa à sua honra, à sua integridade na internet, que da forma mais rápida possível ela preserve as provas. Essas provas são muito importantes para conduzir uma investigação e fazer de prova de quem é o autor. Feita essa investigação, essa identificação das provas, ela deve imediatamente, com a maior urgência possível, procurar a ajuda policial e até mesmo de um advogado para saber quais os procedimentos que devem tomar. 1 em cada 3 brasileiras é vítima de violência, que acontece na maioria das vezes dentro de casa. Do primeiro semestre de 2015 para o mesmo período de 2016, houve um aumento de 133% nas denúncias. Para reduzir o número de casos, a Lei Maria da Penha foi alterada. Esta mulher, que não quer se identificar, foi agredida pelo ex-marido ao longo de 30 anos, muitas vezes em frente aos filhos, até que um dia ela buscou a proteção do Estado. Todos os tipos de violência que você imagina eu passei. E se você me perguntar hoje assim como sair, me tiraram. Eu digo que foi a mão de Deus que me tirou, porque eu não sei te dizer como eu suportei. Para se preservar, foi preciso até mudar de cidade. Na Casa da Mulher Brasileira, que acolhe as vítimas de violência, ela recebeu apoio psicológico, acompanhamento da Defensoria Pública e da Polícia. A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, que recebe denúncias pelo 180, revela o avanço da violência doméstica no país. Só no primeiro semestre, em 2016, foram mais de 555 mil atendimentos, 133% a mais que o mesmo período do ano anterior. Os casos de violência doméstica não são tolerados pela Justiça. Em 2015, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal julgou um habeas corpus apresentado por um homem condenado por lesão corporal em ambiente doméstico. Ele queria a substituição da prisão por pagamento de multas, cestas básicas e prestação de serviços à comunidade, mas foi negado por unanimidade. O relator, à época, o ministro Teori Zavascki, entendeu que o rigor da Lei Maria da Penha é justamente para garantir a integridade das mulheres e, por isso, não cabia o abrandamento da pena. Além de proibir as penas pecuniárias, como o pagamento de multas e cestas básicas, a lei também ampliou a pena de 1 para até 3 anos de prisão. E no caso da mulher com deficiência, por exemplo, a pena é aumentada em 1/3. A lei ainda estabeleceu como violência doméstica as agressões físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais e morais. Ela não permite que a vítima renuncie à ocorrência feita na delegacia contra o agressor. A Lei Maria da Penha permitiu a criação de juizados especiais de violência doméstica para garantir efetividade e atenção especializada aos casos de crimes contra as mulheres. A Lei Maria da Penha, ela tem uma importância muito grande, que ela veio justamente para coibir a agressão às mulheres no âmbito familiar, né? Então, assim, a importância é que, com a aplicação da pena restritiva de liberdade e essa pena não sendo substituída por prestação de serviço ou pagamento de cesta básica, inibe ao agressor a novo cometimento de crime, a nova agressão. Para garantir a efetividade da Lei Maria da Penha, o Conselho Nacional de Justiça vem realizando campanha de conscientização para difundir a norma e facilitar o acesso da vítima à justiça. Entre as iniciativas do CNJ para erradicar a violência doméstica está a criação do Manual de Rotina e estruturação dos juizados de violência doméstica. Outra preocupação da política, dessa política instituída, é
cuidar dos dados, verificar os dados transmitidos e coletados do Poder Judiciário, dos tribunais para o CNJ, para que se possa, então, planejar, verificar, diagnosticar a situação e adotar ações para que esse enfrentamento seja efetivo e que a Lei Maria da Penha seja realmente implementada e efetivada em todo o país. E para falar mais sobre este assunto, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada Marília Brambila. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui na TV Justiça, para falar de um assunto que, se por um lado ele é extremamente delicado e preocupante, por outro é extremamente importante de ser abordado. Nesse sentido, eu gostaria de começar perguntando a respeito desses dados que foram divulgados já na abertura da matéria, que apontam para um aumento nas denúncias apresentadas. Sempre fica aquela dúvida, isso significa um aumento dos casos de agressão ou da visibilidade propiciada pelas atitudes que têm sido tomadas e a disponibilidade da própria legislação? Olá, na verdade, aumentou a visibilidade e a credibilidade em denunciar. A mulher hoje se sente um pouco mais protegida pela rede que o Estado vem implementando pelo Plano Nacional de Enfrentamento. Então, o que acontece? Antes você tinha uma cifra que a gente chamava de oculta, onde caía exatamente todos os crimes no mesmo balaio. E hoje a gente já tem uma estatística direta ligada à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, o que aconteceu é que deixamos de ser uma cifra oculta, deixamos de estar no meio dos outros crimes para ganhar um destaque e essa vontade também da sociedade de acabar com esse tipo de violência. Nós estamos falando especificamente do caso da violência contra a mulher, mas a violência doméstica ela também abrange outras situações e outras vítimas também, como por exemplo as crianças. Quem pode ser atingido? Para a aplicação da Lei Maria da Penha, basta ser mulher e essa violência estar acontecendo dentro desse âmbito que a gente chama familiar. Então, você pode ter a aplicação da Lei Maria da Penha quando uma menina, uma criança, estiver sendo violada em seus direitos. Quando é um menino, a gente tem a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a Lei Maria da Penha, ela vai abarcar a situação de mulher em situação de violência doméstica. Mas isso não quer dizer que as outras pessoas que estejam nesse âmbito familiar, que têm os seus direitos violados, não possam estar protegidas pela lei. Então, o que não estará sendo aplicado é a medida protetiva prevista na Maria da Penha. Mas nós temos medidas cautelares, inclusive previstas no Código de Processo Penal, inclusive de afastamento de eventual violência dentro dessa família. Nós abordamos ali não apenas a Lei Maria da Penha, mas o próprio Código Penal, que sofreu algumas alterações, embora muitas alterações elas não tenham ocorrido. Por exemplo, o delegado ele pode aplicar as chamadas medidas protetivas ainda na delegacia? Essa foi a questão mais polêmica da última alteração da Lei Maria da Penha. Nós ficamos muito ansiosas, todas nós que trabalhamos diariamente com a aplicação da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque estávamos num conflito entre a possibilidade do delegado aplicar ou não. Num primeiro momento, ela foi vetada pelo presidente com a justificativa de que ela extrapolava o exercício constitucional da atividade policial. Ela estaria extrapolando ali o dizer da jurisdição. Então, atualmente, a justiça, o juiz, é o único que pode aplicar essa medida protetiva. Mas não vejo nenhum óbice para uma nova alteração que possa trazer medidas específicas aplicadas pelo próprio delegado. Por exemplo, o afastamento cautelar do agressor, não vejo problema nenhum de ser aplicada pelo próprio delegado. Afinal de contas, ele pode prender em flagrante, ele pode arbitrar a fiança, então não seria, ao meu sentir, extrapolar o direito de jurisdição, o dizer o direito, se o próprio delegado pudesse aplicar alguma dessas medidas. A gente sempre insiste bastante na questão da importância da denúncia. Aliás, agora há pouco nós vimos na matéria anterior, que falava a respeito dos crimes de ódio, exatamente o direcionamento apontado pelo advogado entrevistado no sentido de, assim que acontece o fato delituoso, a obtenção de provas, haver a iniciativa de já se coletar as provas. É a mesma coisa que acontece com relação à violência doméstica. Não se pode deixar que se passe para um segundo caso. Ela é progressiva, né? No primeiro xingamento, no primeiro puxão de cabelo, no primeiro empurra-empurra, realmente dali não pode passar. A gente sabe que é um ciclo de violência que acaba virando diária, a violência psicológica vira violência física e culmina no feminicídio. Então,
denunciar, o vizinho denunciar, o cidadão denunciar, todos nós temos esse dever de humanidade de impedir esse tipo de violência. Esse período de festas, ele em princípio deveria ser um momento de alegria, mas sabemos que nem sempre isso acontece. Há uma tensão familiar que às vezes acaba desembocando, principalmente até por conta do próprio consumo de álcool. É um período perigoso? Sim, as relações familiares, né, ficam bem mais estritas com essa convivência de festas e final de ano. Mas o respeito mútuo, evitar o excesso de álcool para qualquer situação, né? A gente sabe que aquele que consome o álcool traz a balha ali o que efetivamente ele pensa quando ele está ali sem beber. Então, evitar o excesso de álcool, evitar qualquer tipo de discussão. Afinal de contas, é um momento de festa, é um momento de estarmos juntos, não de brigarmos. Com toda certeza. Professora, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Já lhe desejando um feliz ano novo, um feliz 2018. Para todos nós. Para todos nós. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Depois do Natal, a correria agora é outra, para trocar os presentes que não deram certo. É bom saber quais são os seus direitos de consumidor. Voltamos já já. O comércio reabriu hoje com muita gente pronta para fazer a troca dos presentes. Mas antes de correr para as lojas, é bom saber o que diz o Código de Defesa do Consumidor. As regras são diferentes para produtos vendidos pela internet, por exemplo. Um levantamento do SPC e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas aponta que 40% das compras deste Natal foram digitais. Logo nas primeiras horas da manhã, a Silvana já estava no shopping para trocar os presentes que ganhou de Natal. Quis logo trocar, logo cedo, abrindo o shopping e ficar livre. Nos próximos dias isso vai se repetir bastante no comércio de todo o país. É o momento de fazer a troca daqueles presentes que não vieram no tamanho ideal ou que não agradaram tanto assim. Mas antes de ir até as lojas, os consumidores devem saber que elas só são obrigadas a trocar produtos por motivo de defeito de fabricação ou dano. Quanto à cor e tamanho, no caso de calçados e roupas, por exemplo, as lojas não são obrigadas, a não ser que tenham se comprometido na hora de vender o produto. Os consumidores devem observar ainda o prazo para a troca. No Natal, cerca de 40% das compras foram feitas pela internet. Nesse caso, a devolução do dinheiro ou a troca do produto podem ser feitas mesmo que não haja defeito de fabricação ou dano. O prazo é de 7 dias após o recebimento da mercadoria. Se sites ou lojas físicas não cumprirem o que determina o Código de Defesa do Consumidor, a orientação é buscar o PROCON e, em casos mais graves, o Juizado Especial. Crianças e adolescentes com algum problema de saúde normalmente ficam mais tempo na fila de adoção. Para ajudá-las, foi criada a Busca Afetiva, ou melhor, a Busca Ativa, um serviço feito por mais de 60 grupos de apoio à adoção que tem formado famílias e realizado sonhos de pais e filhos. Aos 32 anos, Luciana decidiu ser mãe. Ela entrou na fila da adoção e esperou por 6 meses. Ao contrário da maioria, ela queria adotar 2 crianças de até 6 anos e não se importava se o filho tivesse problemas de saúde, como é o caso de mais de 2.000 crianças e adolescentes que esperam por um lar. Eu sentia que eu podia acolher uma criança com necessidades especiais. A família, minha irmã tem uma filhinha com necessidades especiais, a minha tia tem um filho com necessidades especiais, então pra gente não é um bicho de 7 cabeças pra minha família, né? Só que a vara da infância daqui do DF, ela não me permitia, não sei como tá hoje, mas ela não me permitia colocar esse tipo de perfil. Luciana só encontrou o filho que procurava com a ajuda da Busca Ativa. Gabriel tem 7 anos e viveu 5 em um abrigo no interior do Mato Grosso do Sul. Apesar do autismo, ele leva uma vida normal, graças à dedicação da mãe escolhida também por ele. A Busca Ativa é formada por grupos de apoio à adoção. Ela dá mais agilidade ao processo, principalmente no que se refere a localizar crianças que não têm o perfil desejado pela maioria dos pais. São crianças mais velhas, com irmãos ou ainda com algum tipo de deficiência ou doença. Uma ferramenta que tem se mostrado eficiente em várias regiões do país. A Busca Ativa funciona por meio da integração de representantes dos mais de 160 grupos de apoio à adoção filiados à ANGAAD. Pessoas autorizadas, indicadas por esses grupos para atuarem na Busca Ativa, se integram com representantes das varas da infância e da juventude, do Ministério Público, equipes técnicas, juízes.
E então as crianças e adolescentes que estão aptos para a adoção e que têm um perfil de mais difícil colocação em famílias adotivas, crianças maiores, grupos de irmãos, crianças com doenças, que muitas vezes esses técnicos já fizeram uma busca no Cadastro Nacional de Adoção, mas estão tendo dificuldade de encontrar pessoas habilitadas para adotá-las. Então nós apresentamos o perfil dessas crianças para estes postulantes à adoção. Graças à disponibilidade de Luciana e ajuda de grupos de adoção locais, tudo deu certo para ela e para o Gabriel. A felicidade e satisfação deles é tão grande que Luciana já está à espera de uma nova adoção e vai precisar da ajuda do grupo de busca ativa novamente. Eles colocam a busca mesmo, assim, a busca do Gabriel era menino negro, de 5 anos, com déficit cognitivo e baixa visão. Era essa a busca dele. E aí buscam-se famílias que aceitem essas crianças. Nós temos tido muito êxito, trabalhamos em parceria, obviamente, com vários outros projetos, programas de busca ativa que são realizados no país, programas muitas vezes linkados ao Ministério Público Estadual, por exemplo, do Rio de Janeiro, a times de futebol que têm ajudado, né, em parceria também com o Judiciário e com os grupos de apoio à adoção das suas localidades, têm dado visibilidade a essas crianças. E por meio, então, desse instrumento de busca ativa, nós temos conseguido colocar muitas crianças e adolescentes em famílias adotivas e histórias que têm sido fantásticas, que têm dado certo, porque ninguém se apaixona por quem não conhece. É muito importante nós darmos visibilidade a essas crianças, uma visibilidade segura, de interesse delas, uma vez que toda criança e todo adolescente merecem viver em família. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha logo mais, às 6h30, no Jornal da Justiça, segunda edição. Uma boa tarde e continue conosco aqui, na TV Justiça.